Então sejam bem-vindos ao painel Poesia em Movimento, um Brasil musical em mudança. O Brasil, ele é fruto de múltiplas culturas, de múltiplas origens, de múltiplas raízes que se encontram e formam uma combinação única e extremamente rica. Na música brasileira, assim como em todas as formas de arte e expressão, isso não é diferente. A gente expressa a riqueza da nossa cultura e da herança que cai diante de nós. Assim, neste painel, a gente vai receber uma presença ilustre de uma pessoa que é um dos principais símbolos do que a gente tem o orgulho de chamar de música popular brasileira. Resultado de gerações de mudança dinâmica e um pouco do improviso que caracteriza também a brasileiragem. Para isso, eu gostaria de convidar, acima de tudo, para subir neste painel, ela, que é uma das principais vozes da música popular brasileira, com mais de 20 anos de carreira, 9 álbuns e 5 milhões de discos vendidos, vencedora do Grammy Latino de melhor álbum de MPB em 2008, pelo disco Sim, também emplacando hits internacionais como Boa Sorte, Good Luck e o famoso Ai Ai Ai, que todos vocês devem conhecer. Com muita salva de palmas, Vanessa da Mata. Onde eu me sento? Onde que se quiser, a gente tem um lugar especial. Para integrar esta conversa, a gente gostaria de chamar a presidente de Impacto Social da Brazil Conference, doutoranda em Duke University, Márcia Cunha dos Santos. Um bom painel a todos, pessoal. Boa tarde a todos, tudo bem? Ótimo. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso painel de música brasileira na 12ª Brazil Conference. Hoje a gente está aqui com Vanessa da Mata e a gente quer saber muito mais sobre música brasileira, mas a gente tem um tema na conferência, que é Transformando Desafios em Progresso, e falar sobre o futuro do Brasil. Então a gente também vai querer escutar um pouquinho sobre o futuro da música e o seu futuro como compositora e tendo um papel super influente dentro da MPB brasileira. Então, para começar, a gente quer muito falar sobre música brasileira. Eu escutei um podcast seu que seus grandes ídolos, eles são brasileiros, os meus também, e eu acredito que essa sala cheia também. Muitos dos nossos ídolos que estamos aqui são brasileiros. Somos brasileiros que estão no exterior, e uma coisa que eu queria te falar é que a música brasileira nos conecta com nossas raízes, e você é a partir disso. E minha primeira pergunta é: como você definiria a sua música e seu propósito como cantora? Olha, eu sou do Mato Grosso, de uma cidade chamada Alto Garças. Há pouco tempo atrás nem estava no mapa. Uma cidade de, na minha época, tinha 13 mil habitantes. Hoje são 12. Se eu errar um número, eles me matam. Como assim você diminuiu? São 12, não são 11. É uma loucura. Eu sou filha de um pai que era caminhoneiro, mamãe professora de primeiro grau, cujo pai dizia: você não vai ser cantora porque você não conhece ninguém na Globo. Você não vai conseguir nada, enfim. E uma galera que ouvia o que tocava na televisão. Então, os meios eram extremamente objetivos e interconectados, né? São lobbies que são muito bem feitos. Então, geralmente, o que vai ali são pessoas que são ou colegas, ou amigos, ou, de alguma forma, servem para aquele meio naquele momento. Eu, desde muito pequena, fui extremamente conectada com a natureza. Para vocês terem uma ideia, naquela época era possível. Os meus pets eram 2 javalis e 2 corujas. E eram lindos e faziam tudo que os cachorros faziam. Então, não existe preconceito. Mas era uma ligação extremamente indígena com a floresta, ou até hoje eu tenho essa ligação extremamente benéfica com o meio ambiente. Acho que nós somos o todo
dessa natureza e desse corpo chamado terra. A minha musicalidade veio de muito estresse, muita necessidade de dar certo. Eu vim de uma família extremamente desestruturada e, como mulher, eu tive que lutar muito para ser uma mulher independente. Então, por isso eu uso o batom vermelho, que é uma forma de protesto mesmo, de que eu posso. Por isso eu tenho os meus cabelos que são meus e que não tendem a puxar a moda de um outro lugar para ser aceita. Eu tenho uma necessidade muito grande de expressão e falo sempre da mulher num lugar de igualdade, de respeito, e pró-casais, pró-amor, com parcerias, em modo de parcerias, não em modo de como é que se diz? Potencial fugiu a palavra agora. Potencial machista, um potencial que faça com que essa mulher viva num mundo onde ela esteja frustrada, infeliz, etc. Mas eu acho que a minha música, eu acho que vem muito disso, desse lugar de sobrevivência, de diversão, de manter uma vida, uma emancipação, digamos assim, de pensamento, de força e de composição também, porque é onde eu acho que a mulher cada vez mais conversa e fala das suas necessidades e fala do seu dia a dia, das crônicas do seu dia a dia, do nosso Brasil de uma forma extremamente diversa, como nós somos diversos. E nessa riqueza imensa, imensurável que é a América Latina, nesse lugar colorido, riquíssimo que é o nosso Brasil. Acho que tu me deu um gancho muito bom. Falou sobre a riqueza, a diversidade do Brasil, não só do Brasil, mas como da América Latina. E como um grande símbolo da MPB, você acredita que existem faces do Brasil que a música representa, muito melhor que as grandes mídias representam, e políticas ou redes sociais? Eu acho que depende. Eu acho que existem grandes mídias que são mais reais, existem grandes mídias que são mais vendidas, como em tudo. Eu acho que existem músicas que são feitas para vender, assim como que se misturam a coisas que são feitas para vender, e outras que são muito ligadas ao que se acredita pessoalmente, como no mundo inteiro. Nós temos, desde a infância, um rio gigantesco chamado Estados Unidos, que vende música para o mundo inteiro, uma indústria fortíssima de música, cinema, etc. Né? É um mercado gigantesco que vende isso, e isso reverte-se muito à moda, da mixagem, a moda do que se fala hoje em dia, a moda, e como em qualquer lugar. Mas eu acho que existem pessoas e pessoas, assim, gente que está realmente ligada ao que sente que é verdadeiro, o que sente, e outras que sabem que aquilo é vendável mesmo e está fazendo para vender. E isso vai de acordo com o que cada um acredita. Perfeito. E eu acho que nesse segmento também de diversidade e faces e o que acaba indo para a mídia ou não, você explora diversos gêneros através das suas composições e colaborações. Você tem colaborações que permeiam muitos estilos. Vou dar destaque a João Gomes, que você sempre fala na mídia. E uma questão que eu tenho muita curiosidade de saber é que eu ouvi você falar em diversas entrevistas que você não gosta de chamar músicas músicas regionais. Você gosta de mencionar como músicas originais, como se o próprio nome, porque a regionalidade, chamar de músicas regionais, poderia trazer um cunho de apagamento, de não centralidade. E, dito isso, você acha que o Brasil tem o hábito de colocar o que é genuinamente a sua margem, como se o centro estivesse em outro lugar? Eu gostaria muito de saber mais sobre essa sua perspectiva de talvez não preferir chamar músicas
se referir ao tema músicas regionais, e sim como originais? Bom, por exemplo, eu fui cantar outro dia no Macapá, Amapá. Maravilhoso, sim. Eu recomendo a qualquer pessoa olhar esse lugar do nosso corpinho brasileiro, porque é um útero gigantesco, banhado pelo Rio Amazonas e vários rios. Você só chega lá no norte, extremo norte do país, e em volta é Guiana Francesa, depois Suriname, Guiana Inglesa. Meu ex-marido, que era meio suíço, meio brasileiro, meio cearense, foi de carro de São Paulo até lá, no Suriname, passou a Guiana Francesa. Então tinham vários guianenses franceses no show, assistindo, porque amavam música brasileira. A gente exporta realmente música brasileira para o mundo inteiro. E eu lembrei agora que eu estive na China também cantando com uma orquestra de lá, e o que se ouvia em todos os shoppings da China, exportados, shoppings gigantescos exportados de Las Vegas para a China, era João Donato e João Gilberto. Não se ouvia Beyoncé, era João Donato e João Gilberto. Em todas as lojas, de Chanel a Prada, todas as lojas eram bossa nova. Assim como Caetano disse, a bossa nova é foda e a bossa nova é pop no mundo inteiro, menos no Brasil. Quando ele diz isso, ele está falando a verdade, porque é pop num lugar pop, do mais popular possível. Mas os caras do Amapá, os amapaenses, dizem: aqui é o meio do mundo, né? Um cara do sul diria: vou no final do mundo. E é realmente o meio entre Américas, América Latina, é um ponto ali do meio deles. E eu acho que o meio e o fim é realmente de onde você está, né? Essa coisa do regional, há um tempo atrás, quando inventaram o termo regional, ele servia muito e ele te tocava num lugar onde não era da moda e onde não se tornava pueril. Assim como potência, que é um nome que se tornou da moda e que, se a gente não toma cuidado, entra num lugar onde é tão rotineiro que ele não é mais potência, ele é simplesmente uma coisa, né? Então, o regional ele foi ficando num lugar distante, fechado, para determinadas pessoas que eram distantes da gente, assim como o fim do mundo, né? E eu acho que o regional, naquele lugar, ele é uma música original feita naquele lugar. Eu, desde criança, via Folia de Reis tocada pelos senhores daquela região, e eles repassavam aquela história há sei lá quantos anos. Aquela história era misturada aos indígenas, que eram misturada aos europeus, que era misturada ao povo brasileiro, e aquilo foi se tornando uma força daquele lugar onde a minha avó ouvia, minha bisavó ouvia, eu ouvia, e era uma comunicação dedicada a um santo, Santo Antônio do Amarante, do dia 6, que mesmo as pessoas do candomblé, ou mesmo as pessoas de outras religiões que não acreditavam nos santos, só em Jesus Cristo, elas iam ali e ouviam os seus avós. E tinham a imagem da sua ancestralidade. Então, são músicas originais daquela região. Então, eu não gosto de reduzir isso ao regional. É uma música brasileira de todos nós, que, infelizmente, hoje, quer dizer, até hoje em dia tem muito mais que há um tempo atrás, porque existiram duas pessoas, musicólogos, que foram no Brasil inteiro coletando e registrando essas músicas. Então, eu uso muito caboclinho, maracatu, uso forró, coloco dentro da minha musicalidade, porque eu acho que isso são cores, simbolicamente, estou usando outros termos, são cores que só fazem a fartura de uma música. A música é uma expressão também. Então, eu não vou usar só rock, né? Eu vou usar música de todos os parâmetros para falar de uma crônica brasileira, de uma senhora fofoqueira ou de uma senhora com uma lata na cabeça, que foi o que Bethânia, onde eu tinha 21 anos de idade, cantou, a minha letra, música de Chico César. Ou eu vou falar de uma história de amor que acabou por causa de uma chantagem emocional chamada boa sorte, né? Uma chantagem emocional que
a pessoa dava tudo em troca de ter aquela outra para si, né? Também existem muitas chantagens emocionais nesse mundo. Eu acho que são muitos assuntos de vivência e muitos ritmos maravilhosos. Assim como o funk, que muita gente só conhece um tipo de funk, com um tipo de letra, e é só um ritmo, né? Que você pode falar da sua mãe usando funk, e ela não estará pelada ou estará rebolando até o chão. É só um ritmo, né? Você vai falar da sua avó, você vai falar de uma religiosidade dentro do funk, usando aqueles graves todos que são maravilhosos, e é realmente uma música que ela toca, né? Ela é popular. Respondi? Respondeu, eu acho muito lindo. Inclusive, é claro na sua obra a mistura de música brasileira que você coloca. E Só para te complementar. Eu sou de um estado, Mato Grosso, já falei aqui, de uma cidade que só não acabou porque tem uma BR no meio. As que estão em volta, que não existem com essa BR, foram diminuindo. Então, a minha cidade tem uma BR que liga Manaus ao Rio. E, hoje em dia, é muito agronegócio, de uma maneira extremamente demais até. Não se tem equilíbrio, ainda tem muito o que fazer. Eu sou totalmente pró-natureza. Acho que é preciso o tal do dito, como se diz? As pessoas tendem a dizer que a modernidade está ligada à falta da natureza, e ao contrário, acho que a natureza é extremamente moderna. Ela é um sistema inteiro que se conecta e é coexistente, ela se abastece em si, e é moderna. Então, esse lugar de onde eu vim, os meus tios caminhoneiros, meu pai, eles vinham de Manaus, trazendo música de Manaus, então eram ritmos manauaras, que eu aprendi muito, e do Sul também. Então, isso me serviu para me colocar num lugar onde a fartura musical e essa riqueza me trouxeram esse leque de possibilidades para fazer a minha música que eu faço hoje. Então, eu sou extremamente adepta a esse multirrítmico brasileiro que nós temos em todos os lugares. Sem ninguém, sem ajuda de governo, sem nenhuma possibilidade de riqueza, você ainda tem netos que se interessam em continuar músicas que os avós faziam e também eram meio que rechaçados porque faziam uma música ligada ao álcool ou, sei lá, ligada ao santo que como é que chama? Do Santo Antônio, ou, que a igreja não apostava, né? Mas que são muito ricos. É por isso. Eu fui acostumada a ouvir e ver todos esses ritmos nessa fluência, né, do dia a dia, muito comuns, assim. Não, isso é muito bonito de ver. E eu acho que, como brasileiros que estão aqui no exterior, muitas pessoas internacionais, gringos, como a gente diria, vêm até nós perguntar. Muitos vêm até nós perguntar sobre música brasileira. E às vezes a gente indica um estilo ou outro, mas eu gostaria de saber como você define MPB, música popular brasileira. Bom, eu acho que música brasileira essa MPB é uma sigla que já foi diferente. Ela já foi num lugar elitizado, mas elitizado de um jeito que eu me lembro em Trancoso dos filhos dos meus amigos, dos pais dos meus amigos, que eram pescadores, que cantavam cartola. Então, eles eram assim, grana eles não tinham, mas eles tinham uma cultura que pouquíssimos ricos tinham. Isso era engraçado de ver, porque eram letras extremamente requintadas, de um cara semi-analfabeto, cartola, genial da música brasileira, para quem não conhece, e junto com ele milhares de outros muito geniais, assim, nesse sentido. E aí, o que a gente começou? Como é que foi isso mesmo? Como você definiria? Então, eu posso... essa sigla MPB é isso. E a gente foi para um outro lugar que hoje
MPB é colocado num lugar mais popular, né? Que é música popular brasileira. Música popular brasileira, que hoje define tudo, mas ela era vista de uma maneira mais elitizada, com letras extremamente organizadas dentro dessas músicas, dessas melodias, e mais intelectualizadas, digamos assim. E aí se cabia bossa nova, se cabia um sambas canção de maior apelo de oralidade, e aí por aí ia. Mas hoje em dia ela ainda é chamada entre Caetano, Gil, não sei o quê, blá, 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 Vanessa da Mata, mas eu acho que ela é mais abrangente, sim. Que lindo. Mas assim, se tu estivesse respondendo para um gringo que a gente está conhecendo, me fala. Me define em uma frase. O que é a música brasileira? Nossa Senhora, em 3 anos de terapia e olha lá. Me define uma frase que é MPB. Música popular brasileira. Ótimo. E seguindo nesse ritmo, nesse tópico, a gente escutou você falar em algumas entrevistas que o seu sonho era que o povo brasileiro dançasse mais MPB em festas. Eu tenho visto muito isso. Tenho visto. Não, eu ia falar. A gente aqui com certeza tá indo em festa e pedindo música brasileira para colocar todo mundo a dançar música brasileira. E todo mundo aqui já dançou. E a pergunta que eu tenho relativa a isso é se em algum momento o gênero popular não emanava do povo, o que isso tem a dizer sobre o papel representativo da música brasileira e as mudanças nas preferências de massa. Já unindo ao que você falou que houve uma mudança no que se diz música popular brasileira, no termo MPB. Eu acho que isso vai conforme também mídia. No Brasil a gente ainda tem muito isso, dependendo de mídia, de novela, ainda tem. Eu tenho música e novela, eu sei o que é isso. E, ao mesmo tempo, existem hoje subgrupos independentes de gravadoras e tal, que fazem o seu trabalho acontecer e chegar em outros grupos que são completamente independentes. Então, eu acho que isso é muito relativo. Não existe mais um contexto que seja definido como há 20 anos atrás, quando eu comecei, que era só um tipo de gravadora, só um tipo de TV, só um tipo de... Ainda bem, né? Graças a Deus. Mas eu acho que isso depende cada vez mais de uma tendência que é paga e uma tendência que é personalizada. A pessoa mais inteligente, ela vai sair daquele grupo e ela vai conseguir ser ela mesma, mesmo não sendo apoiada por aquele grupo, né? Mesmo não sendo, digamos que, aceita por aquele grupo, e outras que vão seguir essa tendência. Muito bom. E eu queria entrar num tópico que é composições. Você é compositora, a gente tem grandes hits, ainda bem, Boa Sorte, Amado, que eu acredito que todo mundo aqui saiba cantar. Mas falando ainda em Faces do Brasil e temas que envolvem a nossa sociedade brasileira hoje em dia, existe algum tema com o qual você evita interagir nas suas letras e posicionamentos? Bom, eu tive uma avó que teve 20 filhos adotivos e 7 de sangue. Eu tenho 3 filhos adotivos. É muito estranho ainda falar adoção, porque parece que é um negócio, você pega a criança ali, né? Pegou a criança, é um termo horroroso, assim. Você pegou seu filho quando? Até hoje se fala isso, né? São filhos. Filhos de sangue é uma coisa, filhos de coração, de alma são outros, etc. e tal. Mas eu vi a vida toda, eu estava contando isso para os meninos ali atrás, ali dentro da salinha, que os meus filhos, o mais velho, são 3, né? Um tinha 8,5, o outro 6,5 e um 5,5. O mais velho batia em todos os outros da escola. A raiva do mundo vem, né? Na rejeição, principalmente. Então, não tem como. A rejeição, quando é ainda na base, ela é muito grande. E aí uma professora veio e disse assim, olha, não pega esse menino, não. Esse menino vai ser isso, vai ser aquilo outro, vai ser não sei o quê.
E aí, quando o meu ex-marido começou a levá-lo na escola, ele parou de brigar. E um dia ele soltou para minha mãe: vovó, você sabe que esse meu pai, quando começou a me levar na escola, ninguém mais bateu nos meus irmãos. Falou do jeitinho dele. Mas para vocês verem que filho de ninguém geralmente é maltratado. Mendigo é maltratado, é incendiado. A pessoa que os outros acham que não tem um poder para defendê-los, que não vai ter consequências, eles são maltratados. Então o ser humano ele é podre, mesmo sendo criança, é podre. Se não tem educação, não estou falando nem dos... eu não estou falando dos narcisistas que têm problemas sérios. Eu estou falando dos normais. A gente precisa de educação, mesmo. Não tem como. A gente precisa se desenvolver como ser humano. E aí se descobriu que batiam nos irmãos e por isso ele os defendia, né? Eles defendiam. Era nesse sentido. Eu acho que a gente tem muito que ainda se desenvolver e aprender com o outro. Estava vendo outro dia, estou vendo um menino indígena ali, e estava vendo que tem uma tribo perto do Rio de Janeiro, e todo mundo discutindo sobre essa coisa das drogas, chegando nas tribos indígenas e tal. E eu fiquei muito emocionada, porque falaram que um menino estava se perdendo no álcool, e trouxeram esse menino e colocaram junto com o pai, com o avô, com os tios, e fizeram uma reunião das mulheres e disseram: tá vendo esse menino aqui? Tá vendo esse pai? Seu pai foi isso, 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 isso. Ele tem lembranças com você que você fazia isso, 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 como você tinha essa força quando era criança. Tá vendo o seu avô? Ele se lembra de partes assim, 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 e fortalecendo o menino. Tá vendo o seu tio? Ele se lembra de você fazendo suas flechas de maneira muito, muito, extremamente com muito afinco, com muita força, não desistindo. Tá vendo a sua tia? Ela falava que você era isso, 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 isso. Para ele se ter de volta e ele não se perder no momento onde ele se sentia perdido e ele precisava fugir da realidade. E esse menino voltou a si e saiu daquele vício. Então, as sabedorias extremas que são muito diferentes da gente precisam também ser compartilhadas. E a composição tem muito a ver com o retrato de uma sociedade, né? A minha avó, que teve 20 meninas, a gente teve em quase todas as famílias situações de um machismo muito destrutivo, extremamente destrutivo. A gente teve um caso de feminicídio de uma menina morta com 70 e tantas facadas, dessas tias. A gente teve casos de anulação de psicológicas, né? Dessas mulheres terem depressão até terem uma doença, até morrerem. Então, não é a gente tem que ter... Eu preciso falar disso o tempo todo. Então, é um dever meu, eu não posso parar de falar disso, porque ainda tem muito a se crescer. Muitos meninos se sentem colocados numa sociedade ou numa turma só se ele for daquele jeito, né? Na verdade, traindo a própria mãe, vendo que a mãe sofreu tanto e, em vez de defendê-la para não ser aceito pelo pai, ele preferiu ser aceito pelo pai e fazer a mesma coisa que aquele pai faz. E isso é uma merda, né? Uma merda. Chico César tem uma música que ele uma vez foi cantar numa escola extremamente certinha, então, em São Paulo, todo mundo de terno. E é uma música engraçada, mas trágica, porque realmente é isso. E ele começou a tocar e disse assim: grisalho, o olho do espantalho, os meninos, vê a maldade do mundo e diz: caralho. E é realmente isso. É um abismo onde o ser humano precisa evoluir o máximo que der, porque a gente ainda tem um instinto maléfico, né? Muito extenso, aqueles pensamentos intrusivos que se diz hoje em dia.
e que a gente, para participar de turmas, a gente teve turmas horrorosas, dos Reichs, né, de Hitler aos machistas que acham que invadir o corpo de uma outra pessoa é ser aceito por um grupo de merda, né? Então, a gente se policiar mesmo e fazer a vida pulsar, e o respeito ao outro, a evolução com o outro, a consciência com o outro o tempo todo tá acesa e viva, para não querer ser aceito por um grupo de merda. Já falei tudo, né? Tudo que você queria perguntar. Entregou tudo que a gente queria. Mas acho que você já falou um pouquinho sobre isso aqui, mas eu queria também entrar nessa pauta de dar visibilidades e ser uma mulher na música que representa. E a pergunta, e depois eu vou fazer um follow-up, é: ao que da sua realidade você entende que pode melhor dar a voz através da música, nas suas composições e nos estilos musicais que você abrange com a sua música? E, nesse sentido, quando a gente se conheceu ontem de noite, já era tarde, a gente falou sobre representatividade, como, hoje em dia, muitas meninas se veem em você, se veem no cabelo que você usa. E eu gostaria de entender como que isso afeta o seu processo de composição, de criação de música. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Como eu já existia antes, nessa briga de não precisar alisar os meus cabelos porque eu era desse jeito e eu me gostava assim, eu acho que, a partir daí, todas as vezes que eu ia para uma televisão e era rechaçada, porque, além do da Mata, que é o meu sobrenome, eu ainda tinha um volume do cabelo, e isso se tornou uma piada durante muitos anos. Ninguém usava o meu cabelo, né? Era todo mundo alisado. Na minha geração, todos alisavam os seus cabelos. Os meninos negros tinham que alisar os cabelos para trabalhar em banco. Enquanto eu ia na Suíça fazer uma turnê, tinham meninos com alargadores enormes trabalhando no banco. Eles eram reconhecidos como com credibilidade. No Brasil, a gente ainda tinha um pensamento de que você tinha que ser arrumadinho. Talvez por causa da ditadura, onde tudo tinha que ser um padrão, né? E tudo que tinha um pensamento próprio, intelectualidade, era visto com perigo, porque podia passar um conhecimento ao outro, né? Então, eu acho que também, porventura, por causa disso, a gente tinha esse pensamento, porque antes tínhamos Clara Nunes, tínhamos Bethânia, tínhamos pensadores maravilhosos, sei lá, Einstein chegou lá com aquele cabelo e aquela língua, e era respeitado, menos no Brasil. Então, a gente tinha uma estranha mania de arrumar pessoas conforme um tipo de beleza e só, né? Mas a minha composição, eu acho que veio depois. Então, a coisa física, muita gente cantava: se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema, né? Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia. E por aí vai. Na verdade, tem mais ênfase vocal nisso, mas eu estou aqui sem microfone, sem instrumento, eu não toco. Eu aprendi a fazer música dessa maneira, brincando com vocês. Hoje eu estou aqui em Harvard, minha avó está me esperando para um café. Todo dia é hora de falar bem de uma pessoa. Tantas vezes a gente tá de pé. Enfim, estou inventando. Uau! Eu aprendi a fazer música assim, depois eu vou elaborando, lógico e tal. Mas é isso, eu acho que a minha pessoa veio junto com a minha música, e a primeira letra que eu tenho foi falando de uma avó, e essa crise que eu acho que, se a gente aproveita bem, é uma potência. A palavra potência também já está virando outra coisa, mas potência, por favor, estejam não na tendência da palavra potência, mas na força que ela exerce. Ela é um grupo de situações que fazem a gente engrenar, sobreviver e vencer, caso isso seja decidido dentro de si. Mas eu acho que, assim,
desde a minha avó, que era do sertão da Bahia, que foi para o Mato Grosso, migrou para lá. Quando eu fiz a letra Força que Nunca Seca, que Maria Bethânia gravou, junto com a melodia linda de Chico César, e todo mundo acha que a letra é de Chico César porque a mulher geralmente não fala, né? A mulher canta o que o compositor fez para ela. Durante muitos anos foi isso. Então, para vocês terem uma ideia, hoje existe só 10% no máximo, às vezes varia entre 7, 8, 5 e 8, de direitos autorais de mulheres no Brasil. São pouquíssimas compositoras, eu devo ter um 7,5 nesse... Estou brincando. Eu componho muito desde a primeira música. Desde o primeiro disco, quase tudo é meu. Então, eu nasci como compositora. Eu tinha 21 e essa letra, eu vou falar aqui rapidamente para vocês terem uma ideia desse contexto da aridez, da caatinga do Brasil e dessa força, dessa potência de sair desse lugar. Já se pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça, equilibrando a lata vesga mais do que o corpo dita. O que faz o equilíbrio cego, a lata não mostra. O corpo que entorta para a lata ficar reta. Para cada braço, uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva. A água na estrada morta. E a força nunca seca para a água que é tão pouca. É isso. Mas a palavra, ela é imensurável, né? Ela tem extremos significados. Então, eu tenho coisas... por exemplo, as palavras que é uma música minha e letra minha também. As palavras saem quase sem querer, rezam por nós dois. Tome conta do que vai dizer. Elas estão dentro dos meus olhos, da minha boca, dos meus ombros. Se quiser ouvir é fácil perceber. Não me acerte, não me cerque, me dê absolvição. Faça luz onde há involução. Escolha os versos para ser meu bem e não ser meu mal. Reabilite o meu coração. Tentei, rasguei sua alma e pus no fogo. Não assoprei, não relutei. Os buracos que eu cavei não quis rever. Mas o amargo delas resvalou em mim. Não me deu direito de viver em paz. Estou aqui para te pedir perdão. As palavras saem se você deixar, o impacto é grande demais. Cidades inteiras nascem a partir daí. Violentam, enlouquecem ou me fazem dormir. Adoecem, curam ou me dão limites. Vá com carinho no que vai dizer. Não me acerte, não me cerque, me dê absolvição. Faça luz onde há involução. Escolha os versos para ser meu bem e não ser meu mal. Reabilite o meu coração. E vai. Porque palavra está no corpo, né? Você vê uma pessoa extremamente pesada, você pode investigar que a vida dela foi muito difícil, de atrofiamento mesmo. A pessoa que é muito para frente, ela tem um ego inflado. Meninas, homens perigosos. Muito para frente, desconfiem. Desconfiem mesmo. O narcisista, ele é perigoso. Meninas também, tá? É uma crise mesmo existencial. É uma crise que impõe sobre o outro várias questões frustrantes e tal. O corpo, ele é extremamente analisável, né? E a gente guarda palavras sérias assim dentro de nós, e elas escapolem, elas ferem, elas submetem o outro ao que a gente acha que é certo, etc. Mas posso falar sobre mais uma música? Claro, o palco é seu. No disco mais recente, que chama-se Todas Elas,
existe uma música chamada Maria Sem Vergonha, que é uma coletânea de frases que a gente ouviu a vida inteira. As meninas sempre ganhando bonequinhas, fogõezinhos, vassourinhas, né? Os meninos ganhando carrinhos. Eu roubava tudo dos meus irmãos, tá? Roubava, depois tinha que devolver, mas roubava no sentido de brincar ali e devolver depois, que eram os carrinhos para passear com os amigos, de controle remoto, muito legais. Então existia essa tendência tendenciosa a nos levar para um lugar. E eu estava sempre com os carrinhos, fazendo estradinhas para eles, botando né, tinha um quintal gigante, cidade do interior, existe uma qualidade de vida maravilhosa. Então eu era que fazia as estradas, com a enxadinha, abria as estradas para os meus primos e irmãos brincarem com os carrinhos, já que eu não podia brincar com essa liberdade. E aí, nesse disco tem: não solte sua risada, segure seus palavrões, mantenha as pernas cruzadas, abotoe seus botões. Ficar no primeiro encontro não causa boa impressão. Mulher que não sente frio, ninguém vai assumir, não se assanhe. Batom vermelho é proibido, não se arreganhe. Não fale alto, mate a libido. Não faça nada, deixe ele te conquistar. A sua independência vai te isolar. Mas e aí, Maria sem vergonha se espalha no chão. Eu vou ali, não volto, não vou ser feliz. Dançar com minhas ancestrais. Não perca tempo, se o tempo não volta mais. Por todos os lados que olho, receitas de bem servir. Nas redes, ruas, igrejas, como se elas precisassem. Mulher tem que perdoar, seja aquela que dá paz. Se tiver personalidade, afugenta o fraco rapaz, mas novo século e nova desorientação, novos projetos da ladra objetificação. A sua avó não era chata, era infeliz. O perverso do falo doente vai te reprimir. Mas e aí, Maria sem vergonha se espalha no chão. Eu vou ali, não volto, não vou ser feliz. Dançar com minhas ancestrais. Não perca tempo, seu tempo não volta mais. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada por nos abrilhantar com a sua voz e suas composições. E para a gente finalizar o painel, eu gostaria de saber como que você gostaria de ser lembrada na música brasileira. Nos últimos anos, a gente perdeu grandes ícones, que eu sei que eram referências para você e são referências para todos nós. E no hoje, como você gostaria de ser lembrada e como você vê o futuro da sua carreira? Se eu morrer, você diz? Não. Não tô nem aí. Se eu morrer, eu não vou ver mesmo. Fiz um link complicado aqui. Mas é muito egocêntrico, né? Quando eu morro, eu quero ser lembrada para sempre. Não existe mais isso, gente. Não, eu acho que, na verdade, eu acho que as minhas músicas têm muito mais a ensinar do que eu mesma, sinceramente. Assim, tá tudo contido nas letras, nas melodias. Eu acho que a melodia é um ser vivo, gigantesco. Eu estava cantando numa universidade da Alemanha, e de música, e a gente passou por um lugar onde estavam fazendo pesquisas. Meninas indianas de dança indiana, do balé indiano, que é complicadíssimo, elas acordam das 4 às 6 da manhã para treinar olhos, só olhos. Então elas ficam, não dá nem para fazer, porque é impressionante o poder e o controle dos olhos, do olhar. E elas estavam cheias de eletrodos, e eles inventando uma coreografia cuja música era criada a partir da coreografia e dos movimentos. Em outro lugar, então elas mexiam, faziam qualquer movimento e tinham no computador, os computadores ligados com os eletrodos, e elas faziam era música completa, arranjos completos a partir dos movimentos delas, de uma precisão impressionante. E em outro lugar, eles estavam aprisionando, tentando aprisionar a música e o som para enviar para algum lugar. Então, se eu quisesse falar um segredo só para você, qual é o seu nome? Léo? Só para ele, para o Léo, eu falaria aqui, esse som seria aprisionado e levado só para ele.
Ninguém mais ouviria. Mas hoje em dia nós ainda temos uma música e uma voz para todo mundo. Eu acho que a gente, se fecha os olhos, percebe que música e voz, eles são invisíveis. Eu tenho, inclusive, uma música sobre isso, que é o homem invisível no mundo invisível. Então, para quem não acredita no invisível, isso é muito interessante, porque se a voz faz tudo isso conosco, né? Se as palavras fazem tudo isso conosco, se essa comunicação e a possibilidade de evolução faz tudo isso conosco, você não imagina o que tem mais por aí, né, que a gente não consegue captar. Eu acho que o que eu gostaria de ser lembrada e ser ouvida é na música mesmo. Quanto mais a gente aprende com música e ouve esse rio musical que é a música, esse ser invisível que passa e nos atravessa em todos os poros, com esse rio de informação, né, de sentimentos de evolução ou não. Eu acho que quanto mais a gente se veste nesse sentido das músicas, mais isso muda o nosso dia a dia. Música é uma terapia gigantesca. Não estou diminuindo a terapia, estou só falando que existem outras. E eu acho que você colocando uma boa bossa nova, uma boa música da Vanessa da Mata, ou a única coisa que não pode fazer é o seguinte: dizer que não conhece a minha música no Brasil. Você pode até dizer que não conhece a Vanessa da Mata, mas dizer que nunca ouviu Ai Ai Ai? Não tem como. Há 15 anos essa música toca em todas as festas de Ano Novo, todas as festas de aniversário. Existem 2 gerações que cantam essa música e eu que a fiz. Então... parabéns! Eu tenho parceiros muito bons, lógico, mas... E existem muitas músicas que não foram para a indústria, não botaram dinheiro como Boa Sorte, que hoje se você olha os números no Spotify ou qualquer outro app, ela é a música mais tocada do Ben Harper no mundo. Ela é a música que briga com a minha Ai 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 no mundo. Ela é mais tocada o dobro mais tocada do que a música mais conhecida dele, né? E é uma parceria maravilhosa que a gente se deu muito bem. Isso toca para sempre, sei lá quanto já toca. É a música mais tocada de MPB no Brasil desde que surgiu, desde 2008. Foi a mais tocada do ano em Portugal. E outro dia eu estava no Marrocos tomando banho. Quando eu saio do banheiro, eu escuto um miado. Eu pensei, eu conheço isso de algum lugar. Demorei a entender e era Boa Sorte tocando numa festa do Príncipe. E eles amam. Então acontecem coisas maravilhosas. A música realmente é um veículo insano, incomensurável, intransferível. Cada um vai sentir de uma maneira. Eu posso dizer uma frase aqui, ela vai dizer essa mesma frase de uma outra maneira, assim como é a realidade processada por um campo da gente cerebral e ela não é igual para todo mundo. Assim também é uma música, ela é identitária e eu não poderia fazê-la diferente se eu tenho a minha consciência, se eu vi a minha cultura, se eu vi as coisas que aconteceram comigo e eu transformei isso em imensidão musical para vocês. Muito obrigada a todo mundo. Bom, Vanessa, muito obrigada por nos agraciar no dia de hoje. Não só no dia de hoje, mas com seu legado na música. Como eu disse, somos brasileiros no exterior, a maioria de nós. E para nós, música brasileira é conexão. E pode ter certeza que a gente está levando Ai 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 não só dentro de balada brasileira, a gente está levando para os gringos. Que mais teve dinheiro. Estou falando para vocês ouvirem outras, né? Nós vamos. Mas só para vocês saberem, assim, eu sempre fui fã de música brasileira. Eu com 22,
Bethânia cantava uma música junto com Caetano Veloso, eu cantei com os dois. E Chico Buarque estava na minha frente. Depois disso, eu falei, gente, eu acho que eu vou voltar para Mato Grosso, porque eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu já estava num ponto mais alto. Ano passado, a gente fez uma turnê mundial e no meu show estava Mick Jagger, em Londres, dançando na minha frente as minhas músicas. E ele se diz meu fã. Bom, ele tem 80 e tantos anos para sair de casa, depois de tanto tempo, tendo visto Aretha Franklin, Prince, os maiores, e no meu show é uma honra enorme, mas Chico Buarque me matou, sinceramente. Enfim, obrigada a todos. Obrigada, desculpa pelas brincadeiras. Obrigada, Vanessa.